Não há doença pior para o ser humano do que aquela que não é visível aos olhos, mas que contamina o coração. O seu nome? Falsidade. O maior exemplo disso pode ser encontrado na história do Filho de Deus. Judas andava com ele, foi chamado discípulo, comia em sua companhia, na mesa da fraternidade. E Jesus, mesmo sabendo que seria traído por ele, queria ainda lhe dar uma oportunidade de se arrepender e salvar a sua alma. Mas ele escolheu trair o seu Salvador com um beijo, por 30 moedas de prata. Por isso, lembre-se da palavra escrita em Mateus, capítulo 6, versículo 21, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Há em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, rigorosa advertência da divindade que afirma que o Senhor detesta os lábios mentirosos, mas os que agem com lealdade lhe agradam. Lembre-se de considerar com sabedoria que caráter vale mais que qualquer riqueza que você amealhar com mentiras, traições e posse de algo que não lhe pertence por razão, direito e justiça. Não seja mais um a engrossar a estatística dos falsos moralistas, dos mentirosos do mundo, com o velho discurso do todo mundo faz ou ninguém faz. Você não é todo mundo, tampouco é ninguém. Você é único aos olhos de Deus e, como tal, receberá de Jesus conforme as obras que tem praticado, como está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Um antigo sábio já dizia: seja o exemplo, a mudança que você quer ver no mundo. Cuidado com gente que tem mel na boca e ácido no coração. Assim como no tempo de Cristo, há muitos Judas no seu tempo andando por aí, verdadeiros lobos devoradores em pele de cordeiro. Peça a Deus sabedoria para discernir entre o bem e o mal, entre o justo, o legal e o ético, que tanto agrada ao coração de Deus e atrai as bênçãos do céu para a sua vida. E quando Ele te der, porque Ele vai te dar, conforme a promessa de Deus escrita em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Tome posse dessa bênção e pratique-a com rigor, para que seus pés não vacilem, nem seja contaminado o vosso coração com a falsidade, a qual você já tem prova suficiente para saber que é um mal iminente, deve ser erradicado do comportamento humano para que haja paz entre as famílias, sociedade e entre as nações. Peça a Deus sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Tome distância segura de pessoas e atos que acendem a sua ira. Cuidado com os bajuladores, que se disfarçam de cordeiros e amigos, porque eles corroem a sua vida como a ferrugem ao ferro. São astutos dissimuladores que te desviam dos caminhos de retidão, atrasam a sua marcha e roubam o equilíbrio entre o físico, o mental e o espiritual, que talvez você tenha levado uma vida para construir, como está escrito em Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Cuidado com gente que sempre está presente quando a mesa é farta, mas desaparece quando a escassez te visita. Observe quão precioso tempo perdeu Jesus com os sacerdotes e os fariseus de sua época. Cada passo do mestre era interceptado por uma legião dessa gente que tão somente temia a propagação em massa do ministério do Filho de Deus e de seu evangelho, em detrimento dos cargos e poderes que eles ocupavam e que temiam perder à medida que se abriam os olhos do povo. A falsidade é terrivelmente traiçoeira e incrivelmente sutil.
Ela se disfarça de amizade e te dá rasteira. Sorri enquanto provoca o derramar de suas lágrimas. Te abraça porque de perto a punhalada é mais certeira. Se esta palavra já está falando com você, considere se inscrever no canal Andar com Fé. Curta, comente, compartilhe este vídeo para que o YouTube entregue esta mensagem para mais pessoas que podem ter suas vidas transformadas. Jamais subestime o poder de uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo. A falsidade é como o próprio diabo, que jamais chega anunciando que vai destruir, roubar, mas se insinuando com situações fáceis e resultados mágicos para com todos os seus problemas. Mas ser vigilante, porque soluções fáceis e resultados mágicos são atalhos que te levam à falência, como adverte 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas é preciso andar com fé de que há um Deus que cuida de você. Por isso, não alimente a malícia ao ponto de ela te isolar do mundo, por acreditar que todo o coração está mutilado, que toda a alma está contaminada pelo vírus desse sentimento repugnante que é a falsidade, pois o mesmo Deus que prometeu e cumpriu tirar de você o coração de pedra e em troca te dar um coração de carne, como está escrito em Ezequiel, capítulo 36, continua operando milagre na vida dos mais de 8 bilhões de filhos dele, seus irmãos, espalhados por toda a terra. Isso significa que por mais que haja maldade no mundo, o bem sempre prevalece, supera, se expande, se espalha como chama ao vento, com a força contagiosa do nobre sentimento, vivenciado e semeado por Jesus Cristo entre os homens, o amor. Se você chegou até aqui, parabéns. Significa que você está interessado em amealhar as riquezas do céu que são eternas, do que apenas existir para correr atrás de prazeres efêmeros da terra. Agora feche os olhos por alguns minutos, se você puder, e vamos orar. Senhor Deus do universo, tu que com apenas uma palavra trouxe ordem ao caos, tu que és o autor de nossas vidas, que tem contado todos os fios de cabelo de cada um de seus filhos, tu que anunciava com antecedência todas as maravilhas que estava por fazer, enquanto realizava aquelas maravilhas diante dos olhos dos povos, tu que enviou corvos para alimentar profeta, que puseste palavra na boca de jumenta, que abriu caminho no meio do mar, que cuidou, curou, ressuscitou. Inclina agora os ouvidos para esta tua filha, para este teu filho que ora sem cessar pela tua misericórdia e justiça. Senhor, estou cansado de tentar do meu jeito, com a força limitada dos meus braços, porque minhas lutas têm sido como andar em círculo, como atravessar um mar a nado e depois ver minha alma se expirar na areia. Por isso eu me rendo a ti, Senhor. Hoje eu entrego o controle da minha vida em tuas mãos e confio que só o Senhor sabe do que eu necessito e na medida ideal. Me dá sabedoria e fortalece a minha fé para que eu saiba esperar no teu tempo que é perfeito. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.